Você gostaria de saber como viver sem ser atingido pelas crises financeiras? Bem, olá a todos. Meu nome é Luiz César e eu sou o autor do blog Pergaminhos Eventuais, que é este blog que vocês estão vendo aqui na tela. É um blog com reflexões cristãs voltadas para uma vida de fé prática, né? E neste vídeo de hoje eu vou falar sobre uma postagem que coloquei lá no blog que trata deste tema. Eu tinha programado de colocar um outro vídeo falando sobre outra coisa, mas como nós estamos no princípio do ano e crise é algo que está muito em evidência, né, eu resolvi antecipar e colocar esse vídeo primeiro. E existe uma passagem, né, por onde nós vamos começar, e que está em Gênesis, que fala: tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Isso está em Gênesis 41, 34b. Como viver sem ser atingido por crises financeiras? Para transmitir este conceito que pode mudar a sua vida, eu preciso fazer outra pergunta antes, e é a seguinte: você sabe o que é uma crise? A primeira coisa que devemos saber para não sermos mais afligidos por estas palavras que estão tão na moda atualmente é o que de fato é uma crise. Vamos fazer isso de maneira básica e em seguida. Há uma coisa que todos nós precisamos compreender para estarmos prevenidos antecipadamente, e é que no mundo existe tempo para todas as coisas. Como está escrito, tudo tem seu tempo determinado. Isso está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. E em alguns desses tempos, os recursos, embora totalmente abundantes, mudam de lugar, e as colunas da terra, entre aspas, o status quo, é modificado, às vezes parcialmente, às vezes completamente. São tempos em que as coisas mudam de forma e ou de conteúdo. Os governos mudam, as políticas mudam, as tecnologias mudam, os rumos da humanidade mudam, as estruturas de poder mundiais mudam e até a natureza muda. Tudo é alterado. Obviamente, e graças a Deus, que estas coisas não acontecem todas ao mesmo tempo, porque se assim fosse, o planeta seria mergulhado em um caos sem precedente. Embora, em menor grau, elas estejam sempre acontecendo simultaneamente, mas geralmente não é algo perceptível para a maioria de nós, seres humanos. Estes momentos de mudança são cíclicos, ou seja, costumam acontecer repetidas vezes em períodos de tempo através da história da humanidade, e alguns são potencializados ou retardados também de acordo com as escolhas que a humanidade toma cotidianamente. Porém, o fato é que, quando uma destas mudanças se aproxima de seu momento de ápice, acontece aquilo que nós chamamos de crise. Antes de prosseguir, quero fazer uma distinção clara, para que você entenda o que exatamente estamos falando e, para isso, vou lhe dar duas definições importantes. Então, a partir de agora, compreenda que uma crise significa 1. Manifestação repentina da ruptura do equilíbrio. E esse equilíbrio pode ser financeiro, social, ambiental, afetivo, político, emocional, existencial, familiar, profissional, de saúde, espiritual e etc. E 2. Um momento que define a evolução de alguma coisa para melhor ou para pior. E isto também se aplica para todas aquelas áreas citadas logo acima, ou seja, financeiro, social, ambiental, etc. Para que fique completamente claro e não reste qualquer dúvida, entenda que, quando, por qualquer motivo, surge uma ruptura no equilíbrio da estrutura financeira de uma pessoa, ou de uma instituição, ou de uma empresa, ou de um governo, de maneira forte e repentina, embora as variáveis que levem a esta ruptura venham se desenvolvendo através do tempo, este é o momento de crise, ou seja, este é o momento que vai definir a evolução financeira de quem estiver envolvido, seja uma pessoa, instituição, uma empresa, um governo, para melhor ou para pior. Ela pode se endividar e até mesmo falir completamente, ou pode melhorar a administração e se tornar segura e sustentável. Ela pode se fortalecer ou se enfraquecer. Neste vídeo, vou falar mais especificamente da questão financeira,
e de uma forma bíblica que vai lhe tornar imune à grande maioria das chamadas crises nesta área. Para isso, vou recorrer à passagem do livro de Gênesis, destacada no princípio, que diz: tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Na época em que José revelou o significado do sonho do faraó, tal revelação foi Deus mostrando que um momento de crise se aproximava da terra do Egito, pois viriam 7 anos de fome. O conselho de Deus para o rei do Egito serve como ensinamento para todos nós, ainda hoje, e continuará servindo futuramente. O faraó deveria fazer uma economia antecipada das provisões de acordo com a produção de 7 anos de fartura, em uma ordem tal que pudesse se manter de forma segura e confortável durante o período da crise, os 7 anos de fome. No caso relatado no livro do Gênesis, a quinta parte da produção durante os anos de fartura seria suficiente para construir segurança e suprir as necessidades do reino durante os 7 anos de fome. E o que isso nos ensina? A maioria absoluta das pessoas vive sempre no limite de sua capacidade de se manter. O que a pessoa ganha é o mesmo que ela gasta, e isso na melhor das hipóteses, porque há aqueles que constantemente gastam mais do que ganham. Logo, ao menor sinal de instabilidade econômica, política, financeira, estas pessoas tendem a passar por algumas turbulências e até por certas dificuldades que podem ser leves, moderadas ou mesmo severas. Mas aquele ensinamento bíblico destacado no versículo de abertura deste vídeo mostra que, com uma atitude simples e constante, uma pessoa, assim como foi com aquele reino, pode passar pelos momentos de crise da forma segura e até confortável, sem extravagâncias, mas também sem ser afligido pelas mudanças que uma crise provoca. E como fazer isso? Tome a quinta parte, é o que está escrito no versículo. Se você não quer mais ser atingido por todos os momentos de turbulência e instabilidade financeira, precisa fazer como Deus disse ao faraó. Precisa economizar uma parte de tudo aquilo que você e sua família produz durante alguns anos, para que essa reserva o sustenha caso surjam ocasiões de crise, por exemplo, perda de emprego, estabilidade econômica ou imprevistos de outra natureza que demandem gastos não programados, além do seu orçamento habitual. Para aquelas pessoas no passado, a quinta parte de toda a produção egípcia foi o suficiente. Mas e para você? Qual é o seu número de segurança? Quanto precisa economizar? Qual o montante você precisa para tornar-se imune às chamadas crises? Faça você mesmo estas perguntas, mas para ajudar, saiba que uma conta simples responde tais questões. Suponhamos que uma pessoa tenha um gasto mensal de R$ 4.000 ao mês para manter sua casa e família, incluindo aí aluguel ou prestação de imóvel, contas diversas de luz, água, telefone, internet, etc. Mercado, gasolina, prestação de carro e outras. O que esta pessoa precisa fazer para atravessar momentos de crise é economizar o equivalente a seus gastos totais por um período definido, que pode ser de pelo menos 6 meses, 1 ou 2 anos, daquele valor cheio de 4.000 dos gastos mensais, e mantê-lo em um lugar onde possa ser resgatado facilmente, caso seja preciso, uma poupança, por exemplo. Então, se uma pessoa gasta R$ 4.000 ao mês com a manutenção confortável de sua família, ela precisa economizar entre 24.000, que equivale a 6 meses de suas despesas, 48.000, que equivale a 1 ano de todas as suas despesas, ou 96.000, que equivale a 2 anos. Agora, cada um faça o seu cálculo pessoal para determinar qual é o seu valor. E por que fazer isso? Assim como aconteceu no Egito Antigo, na história de José, uma economia de segurança provê tranquilidade em época de crise. Pense por um momento. Se algo acontecesse hoje e você perdesse suas fontes de renda, por quanto tempo você conseguiria se manter vivendo no mesmo padrão? Muitas pessoas nunca se fizeram esta pergunta e, pior, nunca edificaram para si e sua família uma reserva financeira de segurança. É por este motivo que a maioria da população sofre ao menor sinal de crise. São pessoas que se acostumaram a viver sempre no fio da navalha, não podem nem espirrar. Porém, se o fizerem, dívidas se amontoarão em suas costas. Não há nenhuma sabedoria nisso.
Agora imagine por um instante que você possui o equivalente a 2 anos de todas as suas despesas já economizadas e por algum motivo surge um momento de insegurança financeira. O quão bem você se sentiria sabendo que na sua vida não haverá incertezas, ou seja, todas as suas contas já estarão asseguradas por 6 meses no mínimo. Não haverá desespero, nem ansiedade, nem estresse, nem dívidas na sua vida. Só a paz e a tranquilidade, enquanto outros estarão lutando para sobreviver, como costumamos ver em momentos de crise, atolados em despesas, sufocados por dívidas, afligidos pela dor da incerteza e da insegurança, e sob o peso da ansiedade e do estresse. Você terá conforto e liberdade. Só por isso já vale o esforço. O que acontece mais comumente é que sempre que percebem que vai sobrar algum dinheiro, as pessoas correm para comprar algo. Trocam de smartphone, de tablet, televisão, móveis, carro, roupas, acessórios, etc. Ou encontram algo de extrema necessidade, entre aspas, para adquirir, fazendo de tudo para gastar de maneira pouco inteligente. Aprenda a investir na construção de segurança financeira primeiro e as demais coisas virão na sequência. Tenha em mente que, para você se tornar imune à maioria das crises financeiras, suas prioridades precisam mudar. Seu alvo tem de deixar de ser o consumismo e deve passar a ser a edificação, a construção de um montante de segurança que vai lhe garantir tranquilidade, conforto e até certo grau de liberdade em tempos mais turbulentos, tal como aconteceu com o reino do Egito durante os 7 anos de fome, pois eles não foram atingidos por ela. Sua prioridade não é trocar de carro, nem de telefone, nem de nada dessas coisas, a menos que elas quebrem ou por alguma exigência muito específica, como motivos particulares de trabalho, por exemplo. Sua prioridade é economizar o valor correspondente à sua segurança antes de qualquer outra coisa, e só depois disso passar para as frivolidades, desejos e recompensas de sua vaidade, se assim quiser. Você tem todo o direito de comprar tudo o que desejar, se puder pagar, mas só depois de estar financeiramente seguro. Além disso, garantindo sua segurança, você poderá até, eventualmente, socorrer outros que estejam sofrendo nas chamadas crises, pois está escrito: emprestará muitas gentes. Deuteronômios, capítulo 28, versículo 12. Por outro lado, como você poderá ajudar o próximo se também estiver precisando ser ajudado? Em um primeiro momento, o valor total a ser economizado pode até parecer elevado, mas é extremamente necessário para que você adquira segurança para sua família e para você mesmo. Além disso, cada pessoa terá um valor pessoal que pode variar de pessoa para pessoa ou de família para família. Algumas pessoas solteiras e eu mesmo casados precisarão de muito menos dinheiro economizado para obter a mesma segurança e conforto. Tudo vai depender do estilo e padrão de vida que essa pessoa leva. Comece com pouco e seja constante. Torne a economia um hábito, pois este hábito lhe trará muita tranquilidade em momentos mais instáveis. Aplique o dom da multiplicação. Isto é algo que eu vou falar um pouco mais à frente, tanto no blog quanto aqui no canal. Para finalizar este vídeo, eu faço uma analogia. A maioria das pessoas são como aquelas árvores que não acumulam água em seu corpo ou em suas raízes. Logo, quando vem o calor e a seca, ou seja, as crises, elas sofrem. Mas se você aplicar o ensinamento de tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, que está em Gênesis 41, 34, como explicado aqui, acontecerá que você será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e, no ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Esta é uma passagem que está em Jeremias, capítulo 17 e versículo 8. Bem, pessoal, esse foi um vídeo, tratando desse tema de crise, uma passagem bem básica, mas que eu creio que pode dar alguma ajuda para quem está enfrentando algum tipo de crise e para quem quer não ser mais afligido por elas. Se você quiser deixar algum comentário, tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode colocar aqui abaixo desse vídeo, aqui no canal do YouTube. Pode também se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando os vídeos que eu vou colocar mais à frente. Se quiser conhecer o blog Pergaminhos Eventuais, é só digitar pergaminhoseventuais.com.br
e muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.